Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar um pouco a respeito de oftalmologia na criança. Nossa convidada é a médica oftalmologista, doutora Ana Paula Donato. Doutora, é um prazer tê-la aqui no programa. Podemos conversar um pouco e explicar para os nossos telespectadores a respeito de um assunto que é pouco divulgado, né? Ou seja, a criança, quando necessita de usar óculos, enfim, todos os cuidados oftalmológicos. Luciano, é um prazer estar aqui e esclarecer um pouco para a população sobre o meu trabalho. Doutora Ana Paula, uma dúvida que eu acredito que muitas pessoas questionam é: a criança quando nasce, ela já nasce enxergando? Como que é a visão da criança? A criança não nasce enxergando. Com o tempo vão haver estímulos e a gente costuma dizer que a criança aprende a enxergar como ela aprende a andar, a engatinhar, a comer, a falar. A mácula, que é a área nobre do olho, se a gente abrir o olho esquemático e olhar aqui na parte de trás da retina, as células dela vão migrar até os 6 meses de idade. Certo. E com isso vai melhorando a visão da criança cada vez mais. Ou seja, até os 6 meses a visão não necessariamente é total. A criança enxerga mais vulto e reconhece os pais pelo cheiro, pela voz. Não tem nitidez de rosto ainda. Então, com o tempo, com o estímulo visual, ela vai começar cada vez mais a enxergar melhor. E tem a visão de um adulto com 4 anos de idade pela anatomia do olho, né? Pela anatomia. Falando na parte... Você sabe que isso é uma curiosidade assim, muito boa, né? Porque muita gente pergunta: ó, o nenenzinho tá me vendo, olha aqui a titia, o titio, a vovó principalmente, né? Então, a partir dos 6 meses que realmente começa a melhorar a visão. Melhora da visão. Ana Paula, a criança pode já, desde bebê, já ter algum grau? Sim, algumas crianças já nascem com grau, inclusive grau alto. Por isso é importante um exame precoce na criança. Então, por exemplo, para as mães que estiverem nos assistindo, a partir de quantos meses que deve levar os filhos no oftalmologista? A Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, a recomendação que ela faz é o seguinte: que a primeira avaliação seja feita ainda no berçário pelo pediatra, que é o teste do olhinho. Tá? Aí, até os 2 anos de idade, que essa criança seja avaliada a cada 6 meses. E depois, se a criança não tiver nenhum problema oftalmológico, a cada 1 ano, até 8, 9 anos de idade. Assim, durante todo o período de desenvolvimento da visão, a criança está sendo monitorada para saber se existe algum problema, desde doença intraútero, né, que aconteceu na criança, ou alguma opacidade que impeça o desenvolvimento visual adequado. E até, inclusive, a necessidade de uso de óculos. Porque eu acredito que a criança, o adulto sabe explicar, sabe o que está acontecendo, mas a criança muitas vezes não sabe identificar que está com algum tipo de problema. Exatamente, ela não sabe a diferença de enxergar nítido ou embaçado. Então ela vai perceber isso com 7 anos de idade, quando estiver na escolinha, ou a professora vai chamar a atenção das mães, né? Ou começa a ver televisão muito perto, ou começa a chegar mais próximo à lousa, isso, alguns sinais de que a criança não enxerga bem, para que as mães prestem atenção. Isso é importante. Aproximar muito as coisas do rosto, aproximar da televisão, não ter concentração por longos períodos quando ela está aprendendo a ler, né? E não gostar de atividades que exijam contato visual, que exijam, né, um esforço que acaba visual. Cansando a criança, acaba, né, repudiando aquele tipo. Ana Paula, qual que é a diferença, assim, só para a gente poder entender, da visão da criança e da visão do adulto? O olho da criança não é o olho de um adulto pequeno. O olho da criança é um olho que vai crescer, ele cresce de forma acelerada de 0 a 2 anos, depois ele continua em crescimento até uns 10 a 12 anos de idade. Tá? Nesse período, ele está tendo alterações do tamanho, do formato de córnea, do formato de cristalino e também está tendo a conexão entre olho e cérebro, a idade de desenvolvimento visual. Então a criança precisa de nitidez para ela enxergar nítido para o resto da vida.
Então ela precisa de Ok. estímulo visual adequado nesse período de desenvolvimento visual. A visão tem um crescimento acelerado de 0 a 2 anos e depois vai crescendo lentamente. Nesse período vai mudando o grau do olho. Então a criança ela precisa ser acompanhada nessa fase importante, porque é nessa fase que é definido o quanto a criança vai enxergar na idade adulta. Ok. Ana Paula, inclusive, tem criança também, eu não sei se você deve receber isso todos os dias no consultório, que simula que não está enxergando para poder usar óculos. Né? A gente conhece vários casos, né? Sim. A criança acha bonito, o amiguinho usa óculos e tal, e fala para a mãe, não estou enxergando direito, até ir ao oftalmologista. Tem como você ver se a criança está fingindo? Sim, fazendo um exame oftalmológico completo, diariamente eu recebo 1 ou 2 crianças que têm muita vontade de usar óculos. Mas fazendo um exame detalhado, medindo o quanto a criança enxerga, fazendo o exame de motilidade ocular para saber se existe algum olho torto, né, desvio, que é o estrabismo, fazendo a biomicroscopia para saber sobre a parte anterior do olho, que é a córnea ou cristalino, né, cristalino, observando no olho esquemático, e depois a dilatação da pupila para saber a quantidade total de grau do olho. E fazendo a avaliação do fundo do olho, a gente consegue saber se essa criança precisa de óculos ou de algum tratamento. Ou se está simulando, ou se é né? apenas uma simulação, um simples desejo de usar óculos. né? Porque acontece muito, né? Às vezes o amiguinho, principalmente na escola, essa fase, né? Essa faixa etária, às vezes acha bonito, Eles acham né? bonito usar óculos. Sim. Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com nossa convidada, a médica oftalmologista, a doutora Ana Paula Donato. Ana Paula, agora há pouco antes dos comerciais, eu te perguntei se a criança pode simular que não está enxergando. Mas vamos pensar que a criança quer muito usar um óculos. Essa criança pode usar um óculos de sol? Sim. Principalmente em cidades onde os raios solares incidem muito, cidades com praia, né? Porque o cristalino da criança é um cristalino transparente. Então, entra mais raios solares na retina de uma criança do que de um adulto, que o cristalino já é um pouco mais envelhecido. Então, Certo. seria até um fator de proteção para a retina. Então é ótimo, é bom isso. Seria bom se for um óculos de óculos uma de boa marca qualidade, de boa qualidade, né? sabe? Porque tem muitos óculos vendendo por aí que a gente sabe que não tem qualidade nenhuma, né? Não tem nenhum controle. Sim. Né? Então tem que passar por um oftalmologista e tal. Até na dúvida, né? Levar para você, no caso, ver se o óculos é de boa procedência, se tem uma lente adequada, não é isso? Sim. Ana Paula, quantas armações, que tipos de armações que a criança pode usar? Porque às vezes as mães ficam em dúvida, né? Ah, meu filho vai usar esse aqui é muito pesado. Sempre tem um porquê. Quais seriam as armações melhores para as crianças? A armação melhor é uma armação que não se movimenta muito, está adequadamente no rosto da criança, não a machuca, não pega atrás da orelha. E a criança, trouxe até uma fotografia Que bom, vamos ver. De uma criança com óculos adequado, pega a altura da sobrancelha, não fica encostando na bochecha, não pega atrás do ouvido, e quando a criança abaixa o rosto, a armação não vem para frente. Não cai, né? Não cai. Então essa seria uma armação mais ou menos adequada. Essa armação é de acetato, tem uma próximo slide, que tem umas armações de borracha também. Olha que legal. Então, e quando a armação está caindo, tem aquele protetor de silicone no final que pode ajudar no ajuste atrás da Quer dizer, a orelha. criança pode brincar, pode correr, que o óculos se Fica no soltar, mesmo mas não lugar. vai cair, né? Exatamente. Sem que machuque a criança. Hoje existem muitas possibilidades no mercado. Doutora, a saúde ocular, ela pode, na criança, ela pode interferir na sala de aula? Como que é isso? Sim, uma das maiores causas de evasão de crianças em escolas municipais é por erros refracionais não corrigidos. Então, o que isso significa? A criança tem um desconforto, não enxerga, não consegue fazer uma prova bem, não aprende bem, então ela vai ficando desmotivada. Então,
Eu queria fazer assim um chamado para as mães ficarem atentas, que até 3 anos de idade façam uma primeira avaliação oftalmológica no seu filho. Procurem, tem grau, não tem, se não tiver, façam um acompanhamento até terminar a idade de desenvolvimento visual, no caso 8, 9 anos, porque a criança às vezes não sabe informar que ela não está enxergando bem. E às vezes os pais até acham que a criança está querendo faltar aula, não está querendo preguiça, estudar, na tem verdade, preguiça, dá né? uma certa preguiça porque ela não tem estímulo, não consegue enxergar, não consegue aprender, né? Então ela fica desestimulada. Doutora, você pode comentar um pouquinho com os nossos telespectadores a respeito de ambliopia? Sim, o que seria ambliopia? Existem algumas causas de ambliopia. Uma delas é quando alguma parte do olho, cristalino, córnea, estão opacificados e não permitem que a criança tenha um estímulo visual adequado. Então, isso é uma das causas. Outra causa é o estrabismo. Quando a criança entorta o olho, o cérebro está enxergando com um dos olhos apenas, porque senão ela veria duplo o tempo todo. Então, para o cérebro não enxergar duplo, ele anula a visão de um dos olhos. E aquela visão do olho que entorta, a visão não desenvolve. Então, aí seria uma ambliopia por estrabismo. E outra causa seria por erros refracionais, quando um dos olhos tem um grau muito alto e o cérebro aprende a enxergar apenas com o olho de maior facilidade. E anula a visão daquele olho muito embaçado. Doutora, as mães, voltando no assunto óculos, né, armação, as mães têm muita dificuldade em aceitar que seus filhos tenham que usar óculos? Algumas, porque o que acontece? Muitas vezes a mãe não vai esperando uma notícia que a criança precisa de usar óculos, né? Vai na esperança que está tudo bem. Que esteja tudo bem. Mas a gente procura orientar e a mãe precisa aceitar, porque a criança que precisa de óculos, ela vai usar o óculos. Então a prescrição do adulto é diferente da prescrição da criança. A criança que precisa de óculos, ela usa. Então não adianta você querer passar um grau baixo para uma criança muito ativa, ela não vai usar. Então não vai mudar nada, né? diferente prescrever óculos para um adulto e é diferente prescrever óculos para uma criança. E as lentes desses óculos, elas são especiais, são diferentes para crianças Hoje ou não? existem lentes especiais no mercado que possibilitam que graus altos sejam feitos confeccionados com lentes mais finas. Então, muitas vezes, o óculos não aparenta ter o grau alto que ele... Se a criança acaba nem usando, né? Às vezes fica com vergonha, os amiguinhos, né? Exatamente. Doutora, em relação à lente de contato para a criança pode usar uma lente de contato? Lente de contato é um corpo estranho dentro do olho, com riscos inerentes a isso, que são infecções, essas coisas. Então, lente de contato em criança é igual à indicação médica. Por exemplo, cataratas congênitas realizadas antes de 2 anos de idade. A criança fica sem um cristalino com um grau alto em um dos olhos. Você precisa de oferecer uma boa visão. Aí você coloca lente sob monitoração do médico. Então a criança pode usar. E tem uma idade assim mínima? Com indicações específicas. Certo. Sempre. Então existem crianças com grau alto que praticam atividades esportivas. A mãe gostaria que a criança não usasse com óculos pelo risco de quebrar, se machucar. Nesses casos a gente orienta a mãe, é possível usar lente, mas sempre com a mãe monitorando e o médico também, e consultas com períodos curtos. Ou seja, sempre levando no oftalmologista, sempre fazendo as revisões de rotina importantes, né, Ana Paula? Lente de contato em criança é igual a indicação médica, não é só desejo então, de mãe nem de filho. Não é a mãe que quer que use para o filho mudar a cor do olho, nada disso. Não. Indicação precisa realmente. Exatamente. Né? Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando um pouco a respeito de oftalmologia na criança e neste bloco também a presença da Thaís com as perguntas de nossos telespectadores. E aí, Thaís, como que estão nossas perguntas para hoje? Doutor, já estou recebendo aqui a participação dos nossos telespectadores. Daqui a pouquinho já vou deixar o endereço para o pessoal de casa que também queira participar com a gente. Isso é muito bom. Doutora Ana Paula,
Então, vamos continuar, né, falando um pouquinho a respeito de oftalmologia na criança. Inclusive, eu gostaria, se fosse possível, que você explicasse para os nossos telespectadores o seguinte. Por exemplo, a mãe, a mulher, quando está grávida, tem algum cuidado especial que ela deva tomar para evitar que a criança nasça com algum problema oftalmológico? Sim. Primeiramente, um pré-natal muito bem feito, né, Luciano? Isso é importante, porque, né? Sim, porque quando é detectado algum problema e a mãe já entra com tratamento, já ameniza os problemas oftalmológicos. Por quê? A criança pode ter problema oftalmológico quando a mãe pega algum vírus, tipo citomegalovírus, rubéola e a toxoplasmose. No Brasil, nós temos regiões endêmicas para a toxoplasmose. Como evitar? Não comer, em hipótese nenhuma, carne crua ou mal cozida. Verduras e legumes devem ser muito bem lavados. E a água potável, tomem água potável. Então é importante, né, as futuras mamães que estiverem nos assistindo, tomar os devidos cuidados para que não venha ocorrer problema com seus Luciano, filhos. Cuidado com gatos também, porque o gato é o principal hospedeiro do Toxoplasma gondii, que é quem transmite a toxoplasmose congênita. Então e é bom transmite, afastar, inclusive, pela saliva do gato. Contaminado, né? O gato contaminado. Então as futuras mamães ou as grávidas, tomar cuidado com os animais, principalmente o gato, né, como você está dizendo aí, carne crua, então prestar bem atenção para evitar futuros problemas, né, futuras doenças com seus nenenzinhos aí, com seus bebês. Ana Paula, você pode responder as perguntas dos nossos telespectadores? Pode ser? É um prazer. Thaís, vamos começar? Bom, vamos lá. Já temos várias perguntas aqui. A primeira delas é a seguinte. Doutora, o olho vermelho, ele pode ser tratado sempre como conjuntivite? De forma alguma. Olho vermelho pode ser várias coisas diferentes, inclusive um corpo estranho no olho. Então não adianta você pingar colírio e deixar o corpo estranho preso na córnea. Vai continuar do mesmo jeito, né? Ou seja, o ideal é que a pessoa observou que tem alguma alteração nos seus olhos, procure um especialista, vai ser examinado e a gente inicia com tratamento para o caso específico. Inclusive, doutora, eu acho que, na minha opinião, a coisa mais errada que existe, às vezes, a mãe, por exemplo, vê a criança com olho vermelho, já acha que é uma conjuntivite e usa um colírio que foi usado num parente ou um vizinho que usou. Né, Thaís? A gente sempre está vendo isso. Então, tomar cuidado, eu acho que isso não é correto. O que você diz? É porque existem diferentes etiologias de conjuntivite. A conjuntivite pode ser viral, bacteriana, de fundo alérgico, né? Pode ser química, algum produto que caiu no olho da pessoa. Então, para que o seu médico chegue a um diagnóstico e consiga tratar de forma adequada, o ideal é que a pessoa identifique que está com problema, procure o médico antes de fazer o tratamento. Eu vou aproveitar a oportunidade para falar que o colírio, ele tem tempo, a data de vencimento do colírio, depois de aberto, ela não é a data de vencimento do rótulo. Opa, isso é muito importante, né, doutora? Depois que um colírio é aberto, ele dura pouco tempo. 2 a 3 meses. Não é a mesma coisa da data de validade. 1 ano, 2 anos. Aquele colírio fica guardado em casa, o ano que vem vamos usar. Depois de aberto, altera a data de validade. Muito bom. Isso é importante, né? Porque de repente abre o colírio, quer usar. E acha, está na data de validade, acaba usando. E ele está até contaminado, né? Exatamente. Bom, a segunda é uma pergunta importante aqui de uma mãe, até ela já foi discutida anteriormente, mas acredito que é legal reforçar. Quando devo fazer o primeiro exame oftalmológico aos meus filhos? Eu recomendo que faça logo depois do nascimento. Faça o teste do olhinho com o pediatra na maternidade e depois com o oftalmologista, porque o teste do olhinho é um exame de triagem. O pediatra não consegue ver as estruturas todas do olho. E quais são essas estruturas? Se a gente for até o meu olho esquemático, a gente vê a córnea, o cristalino, depois da dilatação da pupila, vê a retina, o nervo, os vasos e a mácula, que é a área nobre do olho. Certo. Bom, a terceira pergunta é uma dúvida, acho que geral. Qual a diferença entre oculista e oftalmologista?
Bom, eu vou começar com o oftalmologista, que sou eu. O oftalmologista é o médico apto a prescrever o óculos e fazer o seu exame oftalmológico completo. O oculista, ele vai receber a receita do oftalmologista e vai confeccionar o óculos. Ele é um técnico. Ou seja, o oculista é quem ele é responsável pela confecção do óculos. óculos. Ele não prescreve uma receita oftalmológica. Ah, sim. Ele pode analisar uma receita oftalmológica. Ele analisa e confecciona o óculos. Ele é um técnico. E o oftalmologista é o médico apto a examinar o olho, identificar as patologias e fazer um tratamento adequado. Legal. Doutora, pode usar leite materno para tratar conjuntivite na criança ou no recém-nascido? Isso a gente ouve muito, né, doutora? Então, né, gente, Thaís? isso é da época da vovó, né? Hoje em dia a gente não faz mais isso e não orienta que seja feito. O leite materno, a criança mama e cria imunidade para suas defesas, certo? Hoje em dia, o leite não trata conjuntivite. Então, assim, você limpa o olho com soro fisiológico ou água filtrada, encaminhe para o oftalmologista para a gente ver o que há de errado, que o olho está vermelho, com secreção, certo? Mas sem usar o leite materno, Sem né? usar o leite materno. Doutora, a última pergunta aqui é a seguinte: estudar demais pode causar problemas na visão? É o seguinte, gente, o olho é feito para usar, certo? Contanto que a gente use, contanto que a pessoa passe por um exame, veja que não precisa de óculos para não ter um esforço visual desnecessário, se ela tiver uma iluminação adequada, uma distância, um conforto, sempre usar o computador na altura dos olhos, nunca acima, tá? Que é a posição anatômica de leitura. Você pode usar o tempo que for preciso. Sem problema. Mas a gente recomenda que a cada 40, 50 minutos de uso de computador, a pessoa faça uma pausa, tome uma água, pisque um pouco, porque a gente sabe que na frente do computador, de televisão, a gente pisca menos vezes por minuto. Inclusive, então, as crianças podem estudar tranquilas que não vão ter problema de visão, né, doutora? Não, contanto que tenham o tempo adequado também de descanso e tenham um intervalo. Lógico. Com esses Acabaram cuidados. as perguntas, Thaís? Bom, doutor, hoje foram estas as participações online e aproveitando eu gostaria de deixar o endereço para o pessoal de casa que queira enviar suas dúvidas também, que é drluciano@programasaudeendia.com.br. Estamos esperando a participação de vocês e lembrando que o sigilo, ele é sempre mantido por questões éticas, né? Isso é importante, né, Thaís? É isso mesmo. Doutora Ana Paula, infelizmente nós chegamos ao finalzinho do programa. Antes de encerrarmos, se você puder deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, pode ser? Eu gostaria de orientar as mães que a criança tem um período de desenvolvimento visual que é do 0 aos 9 anos. Então, quanto mais cedo a mãe fizer uma avaliação oftalmológica no seu filho, mais facilmente será detectado caso haja um problema e a gente consiga ajudá-la. Isso é importante, né? Doutora, mais uma vez, então, muito obrigado pela sua presença. Thaís, muito obrigado. Obrigada. Chegamos, então, ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.